irmãos, minhas queridas irmãs, é um prazer enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos a aula de número 34 do Escatologia, versão 5. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidar a irmã Valquíria, que venha dirigir a oração inicial. Oremos. Querido eterno Deus que está no céu, obrigada pela vida, pela tua proteção, obrigada pelo teu cuidado e obrigada por estarmos aqui reunidos, Senhor, para estudar mais uma vez a tua palavra. Amém. Se venhamos dar sabedoria, venhamos dar entendimento, Amém. fazer com que venhamos compreender e venha fazer com que venhamos ser transformados pela tua palavra. Amém. Precisamos de ti, sabemos que não somos nada sem ti e obrigada por estar conosco, porque Amém. não nos deixar aqui só e por estar sempre conosco. Amém. Obrigada por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Na aula 33, nós estudamos besta e imagem da besta. Trabalhamos basicamente em torno de Apocalipse capítulo 13, verso 14 e verso 15. Nós vimos que, nesses versos, que a besta da terra é quem promoveu, a partir do encontro com a besta do mar, ou seja, quando esses dois poderes se encontraram, no início da década de 80, João Paulo II, representando então o Vaticano, o poder político religioso de Roma, ou besta do mar, e os Estados Unidos, representando a besta de dois cornos, a besta que sobe da terra, com dois chifres semelhantes ao de um carneiro, representada pelos Estados Unidos da América, então na pessoa de Ronald Reagan. A partir do momento que eles se encontraram, é que a profecia está dizendo que a besta da terra faria com que a terra e os que nela habitem fizessem uma imagem à besta, e ele ainda fala qual? A que recebeu a ferida da espada e vivia. Então ele está apontando para um passado distante, não tão quanto, né? Porque 1798 também ali, não tem tanto tempo assim. Porque nós temos estudado desde o Gênesis e tudo que atravessou até aqui, está bem ali pertinho, 1798. Quando Pio VI foi então levado por General Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, foi aprisionado na França, e aí é o texto então considerado como ferida de morte. Mas por que foi curada? Porque após a morte de Pio VI, veio Pio VII. Pio VII, como ele entrou logo após a morte de Pio VI, ele também foi preso. Ficou preso algum tempo, mas depois soltou. Porque logo que a Revolução Francesa venceu os seus propósitos, ele também foi solto, Pio VII, e voltou a trabalhar normalmente. Isso é o que nós comentamos na aula passada. E os Estados Unidos da América, então, quando encontrasse com o Vaticano, ou seja, quando a besta da terra e a besta do mar se encontrasse, profecia mencionada em Apocalipse capítulo 13, verso 12, e Apocalipse 17, o verso 3, lá no deserto, que é os Estados Unidos da América, quando eles se encontrassem ali, nesse local geográfico apontado na profecia, num período muito interessante, ficou claro e evidente que a partir dali os Estados Unidos estaria promovendo então essa tal imagem da besta, que por sinal seria dado fôlego também para essa imagem dessa besta, para que ela voltasse a falar e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Para mergulharmos na aula de hoje, que é o sinal da besta, principados e potestades, parte 1. Nós teremos que dividir em duas aulas essa aula para poder conseguir abarcar todo o contexto que o tema exige. Para entrarmos dentro desse contexto de hoje, dependemos profundamente do que nós estudamos na aula passada para enraizarmos o entendimento dessa aula de hoje. Antes de adentrarmos propriamente dito no sinal da besta, nós precisamos de conhecer o que a Bíblia revela e trata. Nós já falamos muito sobre isso aqui, sobre principados e potestades. Se vocês
procurarem no dicionário o que significa a palavra principado, vocês encontrarão duas linhas de raciocínio. Uma linha do ponto de vista religioso, que é considerada o primeiro grau da hierarquia dos seres celestes, ou em alguns dicionários de seres angélicos. A linha de raciocínio comum é um chefe de Estado que governa uma nação e ele tem como título a condição de príncipe ou princesa. Essa é a linha comum. Mas quando olhamos para o termo bíblico, só nos resta a explicação anterior, que é o primeiro grau da hierarquia dos seres celestes. Então nós estamos falando aí de um parentesco muito próximo dos mais antigos seres criados no reino eterno. E lembrado de outro detalhe: tanto principados quanto potestades têm da luz e têm das trevas. Então isso é muito interessante. Não esquecer jamais que no reino celeste e no universo todo existem essas classificações, essas hierarquias. Sempre existiram e sempre existirão. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Vamos sentar. Já olhando para potestades no dicionário, olhando na definição religiosa, é a sexta hierarquia dos anjos. Olhando na definição religiosa. Mas olhando na definição comum, genérica do dicionário, é quem manda, quem impõe, quem detém o poder. Então, nós estamos falando que tanto principados quanto potestades são palavras que envolvem seres de alto poder, de muito poder. Vou voltar a lembrar vocês, na aula passada nós fizemos um comentário sobre isso, em várias aulas também anteriores, lá estudando durante o Êxodo, de um anjo que numa noite 185 mil soldados preparados para a guerra. Pegou e exterminou com milhares e milhares de soldados, quase 200 mil soldados em uma só noite, um único anjo do Senhor. Então isso é só para ter uma ideia de que tanto potestades quanto principados, que está acima de tudo, tanto os do primeiro grau dessa hierarquia quanto esses da sexta hierarquia aqui comentados, que as potestades, são seres que nós mortais comuns, que vivem aqui nesse planeta normalmente, como eu e você, só com Deus, só com a armadura do cristão, mencionada em Efésios capítulo 6, que nós temos condições de romper, de lutar contra esses principados e potestades, em se tratando, é claro, dos principados e potestades das trevas que agem nesse planeta. Aprofundando um pouco mais sobre esses principados e potestades, eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 6. Nós já estudamos muito essa matéria, voltada nos dias do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, então, faz a leitura, Arilson, desse texto aí. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a sua imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meus irmãos,
é muito profundo o que está revelado dentro desse contexto. Por mais que seja difícil a gente engolir e digerir o que está escrito aí, em cada detalhe, mas são assuntos muito pesados e que tem profundo relacionamento e intimidade com esse assunto que nós estamos tratando hoje. Porque nós estamos tratando de um fim do mundo que aconteceu e foi uma realidade. E o que nós estamos estudando no fechamento desse curso de escatologia, que está próximo de fechar, de concluir as aulas, mostra novamente um desfecho de fim de mundo, novamente. Aqui aconteceu um dilúvio, que com água foi destruído o planeta. E agora nós sabemos que a próxima destruição é fogo. Vamos analisar um pouquinho, para entender um pouco mais esses principados e potestades, para observar o que estava acontecendo aqui por volta de 2.350 anos antes de Cristo. Arilson. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Me explica, por favor, ninguém nunca deu conta, o que quer dizer isso? Nos lugares celestiais. Todo o universo é um lugar celestial, inclusive o planeta Terra. Daqui a um pouco nós vamos estar abordando especificamente esse ponto dentro do contexto bíblico. Mas o planeta Terra pertence a quem? A Deus. A Deus. E quem que foi chamado de príncipe das trevas? Satanás. Deste mundo. E desde que ele atuava como tal, príncipe das trevas, também Cristo, nós vamos ver isso agora mesmo, Jesus comentou que desde João Batista, o reino de Deus tem sido atacado com violência, mas ele fazendo uma alusão ao planeta Terra, porque João Batista estava aqui. Entende? Então essas potestades da maldade que você acabou de citar, nós vamos estar mergulhando nela agora mesmo, dentro desse assunto sobre ela, da mesma forma, é uma potestade de maldade. E principado de maldade que está por trás dos bastidores. Mas aqui no planeta Terra. Por isso que foi sugerida a armadura do cristão para a gente vestir. E só com Deus para a gente dar conta de vencer, porque eles têm informação à frente do nosso tempo. Vou citar aqui um exemplo típico disso aí. Nostradamus, nós sabemos que não é um profeta cristão, não tem nada a ver com o cristianismo e tal, mas não só Nostradamus, como Balaão no passado também, enquanto andou com Deus, acertou muita coisa. Eu não sei que tipo de relacionamento que teve Nostradamus com Deus, com o Espírito Santo. Eu sei que Deus pelejou com todo mundo, pelejou até com Lúcifer. Tanto que ele ficou aqui na Terra no período de Jó. Ele ia no céu, tinha permissão para ir lá, voltar, nós sabemos disso. Então, enquanto ele estava indo lá no céu, é porque ele tinha permissão, Deus estava pelejando com ele, o Espírito Santo estava pelejando com ele ainda. Porque se ele não tivesse jeito mais, ele não estaria voltando lá, onde Deus perguntou por Jó. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa muito, mas muito séria. Nostradamus fez algumas profecias que ele acertou diversas. 3 alunos que assistem pela internet me mandaram isso aqui, sobre Nostradamus. Aqui tem, de 1555, ele escreveu, e no ano dos gêmeos, 2020, surgirá uma rainha, coronavírus. Apesar que surgiu em 2019, mas ele está fazendo estrago para valer agora, esse ano, né? Pelo menos na imagem da mídia. Desde o Oriente, veio da China, que estenderá a sua praga, vírus, vinda dos seres da noite, morcegos, à terra das 7 colinas, Roma, transformando o pó, morte. Os homens do crepúsculo, anciãos, que é o que mata mesmo é velho, para culminar na sombra da ruína, a economia mundial, objetivo de afetar a economia mundial. Eu respondi para esses alunos que Balaão, enquanto andou com Deus, acertou muita coisa. Os incas, maias e astecas, tem muita coisa escrita em linguagens antigas, que eles acertaram também. Inclusive coisas que o poder, o conhecimento que esses seres, principados e potestades têm,
e que está à frente do nosso conhecimento e da nossa cultura, do que nós pensamos que sabemos. Entende? Porque eles estão tecnologicamente, cientificamente, muito à frente do nosso tempo. Independente de serem seres de luz ou seres de trevas. Aqui no Gênesis, voltando aqui para o Gênesis, você queria perguntar alguma coisa, Gesiel? Sim, você tinha mencionado a questão da besta pela terra e da besta do mar. Então, assim, é algo referente à besta, entendeu? Assim, eu já fui perguntado, me perguntaram umas 2 vezes, eu não gosto de falar não sem dar uma resposta sincera, né? Falei, depois a gente fala sobre isso. Os pensadores do momento e nossos irmãos neopentecostais, eles apontam muito o presidente da França lá, o Macron, como a besta do momento. Assim, por que eles ligaram o Macron com a besta? Tá, vamos lá. Nós vamos estar comentando isso agora mesmo, mas vamos já matar isso aqui. O Apocalipse apresenta quantas bestas? 3. A primeira, Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 2. A que sobe do mar. E que no final do verso 2 fala que o dragão deu o seu trono e grande poderio para ela. Essa representando o papado. A segunda besta é justamente Apocalipse 11, verso 7, que é a besta do abismo, representando justamente a França. Qualquer presidente francês está representando a besta que sobe do abismo. Essa besta do abismo, nas aulas anteriores que nós tivemos, as 2, 3 últimas aulas, trabalhou muito com esse assunto, como as demais aulas lá dentro dos 2.300 anos. Clovis, rei dos francos, em 508, surgiu e logo conquistou o favoritismo pleno da Igreja Católica, e ele militarizou a Igreja Católica. E a França foi quem forneceu arma e militarismo para a Igreja Católica durante os 1.260 anos de perseguição. Então ela é a besta do abismo, da Idade Escura, em que os cristãos foram massacrados. Então a França tem um peso extraordinário dentro dessa visão profética do capítulo 11 de Apocalipse. Ela foi a única nação do mundo que declarou guerra contra Deus e contra a Bíblia. Juntou as Bíblias em praça pública, aí representada em Apocalipse 11, como as 2 testemunhas. Tem 22 páginas do grande conflito, tratando desse assunto, apontando para a besta que sobe do abismo, como sendo a França, a representante oficial desse poder político-religioso que aconteceu. E a última delas, Apocalipse 3, verso 11, a besta que nasce da terra. Lembra que a mulher fugiu para o deserto e o dragão lançou água da sua boca como um rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar a mulher, lá no capítulo 12, verso 15 e 16? Pois é. Águas em profecia, povos. Surgiu povos lá para formar esse último poder político-religioso, no caso o governo americano, agora uma besta protestante, que essa nação surgiu como uma nação protestante. Então são essas as 3 bestas do Apocalipse, que são apenas 3 dos vários segmentos e articulações das potestades da maldade, que é comandada por principados das trevas. Que Paulo comentou, que Arius citou agora mesmo, no capítulo 6, verso 12 mesmo de Efésios. Nos nossos dias ainda tem peso para tem, normalmente, não mudou nada. Inclusive o que nós acabamos de estudar na aula passada e revisamos agora, é que os Estados Unidos, quando ele encontrasse com o papado, isso aconteceu no início da década de 80, ele faria com que a terra e os que nela habitam adorasse a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E como eu comentei, Pio VII nasceu logo em seguida. Inclusive, um detalhe que eu gostaria de comentar, uma curiosidade, em 1714, um tal de Papa Clemêncio desentendeu com a ordem jesuíta e conseguiu expulsar eles da França. A ordem jesuíta foi fundada em 1540 por Inácio de Loyola. Ele foi o primeiro Papa negro, Papa jesuíta, que nós conversamos muito sobre isso durante a escatologia. E foi lá na França que surgiu. E quando esse Papa Clemêncio conseguiu expulsar os jesuítas de lá, porque os jesuítas eram os grandes fomentadores
da matança que explodiu a partir do surgimento da ordem jesuíta na França, que inclusive também é apenas inspirado no Grande Conflito, trabalha com esse assunto profundamente, criticando, lamentando o surgimento da ordem jesuíta, que nos dias da senhora White também, ela vinha perturbando muito a ordem jesuíta. E ela apontou para isso lá no passado, durante a Inquisição, mostrando detalhes que ela viu em visão profética, ao narrar a obra do Grande Conflito. E aí, quando eles foram expulsos de lá, mas continuou agindo por fora, em 1º de maio de 1776, no país vizinho, na Alemanha, eles conseguiram, os jesuítas conseguiram fundar uma ordem secreta conhecida como Illuminatis, lá na Alemanha. E o propósito desse comando, dessa ordem secreta ali, chamada Illuminati, era justamente tentar combater tudo que tivesse espírito religioso. E eles foram quem fizeram a cabeça de Napoleão Bonaparte para poder aprisionar o Papa Pio VI. Mas por trás de toda essa movimentação que estava acontecendo nos bastidores, que era uma verdadeira guerra, a Inquisição, tinha a profecia e a palavra de Deus, que lá no livro do profeta Daniel foi chamado de abominação desoladora, que é gente inocente sendo vítima de genocídio, sendo mortas, sendo assassinadas em massa, por poderes que deveriam estar protegendo, tanto do ponto de vista governamental como do ponto de vista religioso. Por isso foi chamado de abominação assoladora, que o profeta Daniel perguntou: mas até quando vai durar isso aí? Aí veio a resposta que nós já estudamos na aula anterior, que aí entrou o período de 1260 anos, o de 1290 e de 1335 anos, todos comentados nas últimas 3 aulas, e também lá quando nós trabalhamos com os 2300 anos propriamente dito, aí nas aulas do Escatologia, versão 5. Então a França tem um peso incrível, e essa ordem jesuíta que surgiu, que tem o Papa Negro, que segundo os entendidos dessas ordens católicas, dentre muitas que existem, o Papa Negro é que comanda os papas vestidos de branco. É como se os papas vestidos de branco não passassem de marionetes nas suas mãos. E hoje nós temos um Papa da ordem jesuíta vestido de branco, que ficou bem fácil de ser controlado, que por sinal tem causado muita revolta e muitos líderes católicos em toda a face da terra. E vocês estão vendo aí pela internet, é padre, é bispo, é freira, oficiais de igreja, todos reclamando das ações do atual Papa Francisco. Realmente é algo muito curioso o que está apontado sobre esse contexto da ordem jesuíta, de Illuminatis, e que envolve ainda também a movimentação de movimentos maçons sobre a face da terra, como a P2, que nós comentamos muito, também dentro do Escatologia, e várias outras ordens que existem, que compõem essas potestades da maldade, que tem o propósito de focar o quê? Violência. E, contudo, de promover situações de caos no planeta para poder tirar vantagem. Não importa se vai ser à custa de violência ou não. Não importa se vai ser à custa de criar vírus e jogar no povo e vai matar a gente de tudo quanto é canto da face da terra ou não. O importante é que, de alguma forma, eles possam fazer especulações financeiras, fazer dinheiro e conseguir dominar, de alguma maneira, ter o poder nas mãos. E isso é uma coisa muito séria e previsto nas Escrituras Sagradas. Então, o que nós vimos lá nos Nefilins, nós vimos lá filhos de Deus e filhos dos homens. Então, ele está falando de quantos grupos de pessoas? 2. 3. 3 grupos: filhos de Deus, filhos dos homens e Nefilins. E ainda faz um destaque lá que esses Nefilins eram os valentes, eram homens de renome da antiguidade. Gente, presta atenção, nós estamos falando do período anterior ao dilúvio. 120 anos antes do dilúvio, esse indivíduo estava sendo elogiado pelo autor que escreveu o Gênesis ali,
inspirado pelo Espírito Santo, que tinha gente de renome sobre a face da terra, mas com cultura muito à frente dos nossos dias. Eu destaquei aqui no início do Escatologia que as pirâmides foram feitas por volta de 300 a 350 anos antes do dilúvio. E elas resistiram ao dilúvio. Hoje, nos nossos dias, hoje, século 21, não tem nem um engenheiro, nem um arquiteto na face da terra que dá conta de construir uma pirâmide. Presta atenção, irmão. Ali está mostrando que tinha quantos grupos de pessoas? 3. Dos vários que tinha. E 2 deles são subjetivos demais, hein? 2 deles são muito subjetivos. Filhos dos homens e filhos de Deus. Porque teoricamente nós sabemos que filhos de Deus é a descendência de Adão via Sete, que procuraram andar na luz. E filhos dos homens é a descendência de Adão via Caim, que procuraram andar nas trevas. Mas e Nefilins? Nós estudamos no início da Escatologia que muitos seres, muitos descendentes de Adão pecaram antes dele e saíram e formaram civilizações sobre a face da terra. E se for na história, na arqueologia, na paleontologia, não vai faltar evidências para comprovar que muito antes do pecado de Adão já tinha civilizações circulando sobre a face da terra. Entende, irmãos? De grupos distintos. Agora, quando nós olhamos para uma terra que tem bilhões de anos, e logo depois que ela foi criada e povoada, a semana da criação, que são há bilhões de anos atrás, nós estamos falando de um casal que habitou sobre a face da terra que não pecou durante bilhões de anos. E desenvolveu civilizações durante bilhões de anos. Agora, 4.000 anos antes de Cristo ele pecou. E saiu. E o Gênesis aí está apresentando agora 3 grupos de pessoas, e um deles que não tem nada a ver com a descendência de Adão depois do pecado, mas antes do pecado, os Nefilins. E quando nós estamos falando de principados e potestades, nós estamos falando de um universo inteiro que está cheio, repleto de seres, tanto da luz quanto das trevas, que nós já estudamos que João 8,44, que o diabo é homicida e mentiroso desde o... E o princípio está anterior ao quê? A criação da terra. A criação da terra. O pecado entrou aonde, então? Lá no princípio. E aqui no planeta Terra, Adão e Eva foi há 4.000 anos antes de Cristo. A Terra foi criada há bilhões de anos atrás. Há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, é difícil para a tradição religiosa engolir isso. Tem que usar, às vezes, uma folhinha de boldo no copo com água para engolir. Mas o engasga-gato vem não só na teologia, na religião, mas como na ciência. Porque a ciência não consegue incorporar evidência suficiente para admitir o Criador. Existe a linha criacionista da ciência, com certeza. Os que acreditam e vivem dia a dia trabalhando profundamente para incorporar evidências nesse sentido o tempo todo. Mas isso representa provavelmente menos de 10% do quadro científico internacional. 90% é evolucionista, não acredita no Criador. Fica criando teorias em cima de teorias, deixando Deus de lado. Mas isso promovido por quem? Pelo príncipe das trevas. Que ele é mentiroso e o que é mesmo? Homicida. Desde o... Então, irmãos, esse reino de luz e reino de trevas é muito mais antigo do que o que a gente imagina. Esses principados e potestades. Outro detalhe que eu queria que eu observasse aí no Gênesis, vocês viram, que quando fala que o meu espírito não ficará com o homem para sempre, porque o homem é carnal. Quando fala do espírito aí, está falando com E maiúsculo, não é com E minúsculo não. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? É maiúsculo, está falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí, na sequência do que ele comenta isso aí, ele diz o seguinte: e os seus dias aqui na terra vai ser de 120 anos. Então o Espírito Santo só ia ficar aqui na terra durante 120 anos. Daí, a hora que fechasse a porta da arca, ele estava do lado de dentro da arca com a família. Então vai ter uma porta da graça também nos nossos dias.
E aí ele vai ficar no coração daqueles que ficou do lado de Deus. Os que não ficou do lado de Deus, ele vai se retirar por completo. Por isso que a operação do erro vai fazer efeito como nunca na vida deles. E quando cair a primeira praga, vai separar joio do trigo. Vai pintar ferido no corpo, dos pés à cabeça, e eles vão sair do meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus vai pintar a gente com as pragas, para se tornar seus piores inimigos. Tem que ser gravíssimo essa informação. Nós vamos estar estudando isso daqui uns dias. Um outro detalhe também comentado aí, é que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra. Irmãos, por mais difícil que seja engolir, digerir um negócio desse, de imaginar que o Deus perfeito tivesse tido um sentimento dessa natureza, de amargar a tal ponto de ter uma expressão dessa revelada no Escrito Sagrado. Irmãos, nós temos que olhar para isso e lembrar que do universo inteiro, quando a gente olha lá para Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4, foi 1/3 parte só que caiu. 2/3 ficou firme dos seres que Deus criou. Então, meus amados, aqui na terra, o que aconteceu é como aconteceu em outros lugares. No dia que os nossos primeiros pais saíram do jardim, foram expulsos, foi o dia que desencadeou a batalha de Apocalipse 12, de 7-12 lá no céu. Então, baixas muito grandes aconteceriam lá, e Deus tem que mandar o diabo para morar aqui nesse planeta, onde é o planeta especial de Deus, aonde o Filho de Deus viria, aqui na nossa pequenina Via Láctea, no nosso pequenino planeta Terra, aqui que o Filho dele viria. Esse planeta marcado por um futuro tão próximo, olhando da ótica do atributo da onisciência, olhando dos atributos da divindade, olhando então pela onisciência, é bem ali, 4.000 anos antes de Cristo, até Jesus está voltando, isso não é nada. É uma informação tão bacana. Jesus viria aqui nesse planeta, morreria, e é para cá que a Cidade Santa vai descer. E esse planeta que ele fala que não vai precisar mais do Sol, porque ele vai ser deslocado. E todo o universo vai passar a girar em torno dele. Para que outros mundos girem em torno de nós, outras constelações e outras galáxias, tem que ser o maior do universo, como é o terceiro céu hoje, que está muito acima do que nós entendemos e pensamos que entendemos. Quando Paulo comentou que viajou até onde? Terceiro céu. Terceiro céu. Primeiro céu é o céu da Via Láctea. Segundo céu é o céu intergaláctico. Terceiro céu é o céu acima do céu intergaláctico. Só para vocês terem uma noção, a Via Láctea, que é pequenininha, por que eu sei que ela é pequenininha? Logo acima dela tem uma chamada Andrômeda, que é o dobro da nossa em tamanho. Um pouquinho à direita, mais acima, tem uma tal de C1101. A C1101, ela é tão grande, mas é tão grande, que se juntar a Via Láctea e a Andrômeda, pode ser comparado com um grão de areia com o oceano. O tamanho que fica diante da C1101. O telescópio Hubble, ele catalogou mais de 2 trilhões, que ele deu conta, mais de 2 trilhões de galáxias, irmãos. Nesse universo desse Deus maravilhoso, que criou esse planetinha e que vai vir morar aqui. Nesse planetinha, que hoje não é nada. Mas foi aqui que o Filho de Deus veio. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é esse planeta aqui. Entende, irmão? E é aqui que ele vai vir morar. Mas só que ele comentou quando esteve aqui, que o reino de Deus estava sendo atacado por violência desde os dias de Batista. Quando ele fala que é desde os dias de Batista, ele estava fazendo uma alusão ao planeta Terra. E o foco maior ali dos dias de Batista, porque ele foi o precursor que anunciou a vida de Cristo, a vida do Messias. Mateus capítulo 11, verso 12, tem essa
menção de Cristo comentando sobre a violência contra o reino de Deus desde os dias de Batista para cá. Mas como nós estávamos falando lá do dilúvio, vocês perceberam outro texto que foi dito lá, que foi lido ali? Que Deus percebeu que a maquinação do coração, o pensamento da humanidade daqueles dias, era só maldade. Como eu disse, tinha 3 grupos ali. Um deles muito evoluído, muito à frente, mas convivendo normal. Aí as pessoas dizem, não, que os nefilins eram gigantes. Não, os antediluvianos todos eram gigantes. Olha o tamanho que tinha a arca para 8 pessoas ficar dentro e aqueles animais. Tinha 150 metros de comprimento a arca, tinha 18 metros de altura e 24 metros de largura. Para carregar 50 mil toneladas, 45, 50 mil toneladas carregada. Mas 4 casais humanos só tinha lá dentro, e uma bicharada danada, entre animais limpos e imundos. Meus irmãos, essas potestades, Satanás já vem, desde que ele picou lá no céu, ele já vem formando esses principados e potestades. Por isso que tem classificação de grau nessas hierarquias. Nós já estudamos em aulas anteriores que ele não atua aqui mais, no planeta Terra, de forma direta, ele não frequenta aqui. Mas muitos seres que foram expulsos por ele do céu, naquela batalha que saiu vivo, têm acesso a ele. E são com certeza membros de grandes principados pelo universo afora. E nesse abismo onde ele vive, que ele circula pela Via Láctea e outros lugares afora, a gente fala de Via Láctea, né? Parece que ela é pequenininha mesmo. Só que na nossa cultura, daqui na constelação de Órion, que está aqui pertinho, as Três Marias, uma máquina na velocidade da luz, que viaja a 300 mil km por segundo, gastaria 500 anos para chegar lá. Agora, aquele anjo que desceu lá, Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 23, 500 anos. para ir daqui na constelação de Órion. Se eu tivesse uma máquina que viajasse na velocidade da luz, nós gastaríamos 500 anos para chegar lá. Ou seja, para sair da Via Láctea, então, nós gastaríamos milhares de anos. Entende, irmão? Para sair da Via Láctea. Agora, aquele anjo que viajou lá do terceiro céu para cá, vocês têm noção da distância que nós estamos comentando? Terceiro céu para cá. E chegou em Daniel e falou, Daniel, no começo dessa oração saiu a ordem e eu vim para te declarar. Estou aqui. Presta atenção, irmãos. Ele não veio daqui não. Ele veio do trono de Deus. Aquele que acudiu a mão de Abraão também é a mesma coisa, veio do céu. E é interessante que ele diz que no meio do caminho teve uma contenda, uma luta ainda com o inimigo até chegar em Daniel. Não, aquele é outro. Aquele é outro. Fui para trás. Fui lá nos dias de Ciro e Cambises. É a revelação do capítulo 8 do livro de Daniel. Eu pensava que era isso. Aquela lá foi 10 anos antes. Essa outra contenda. E aí a religião limita, o que me deixa encabular é que a religião, de maneira geral, limita o pecado de Adão, como diz o doutor, há 4 mil anos, não, 4 mil não. 4 mil anos antes de Cristo. 4 mil anos de Cristo, quer dizer, Deus criou Adão e Eva, e praticamente uma semana depois, ou seja, ela pecou e deu tudo isso. Dá a impressão que tudo aconteceu imediato. Esse é o problema da religião. Aí você vai para a paleontologia, você vai para a arqueologia, está aí cheio de civilizações que formaram há 10 mil anos antes de Cristo. Quer dizer que Adão foi há 4 mil. E nós temos provas arqueológicas de 10, de 15 mil anos antes, surgimento de civilizações. Quer dizer que o pecado... E temos a evidência que está aqui no planeta até hoje, das pirâmides, as 3 pirâmides, aquelas principais lá do Egito, as de Quéops, que está lá até hoje. E não tem nenhum arquiteto e nem um engenheiro que ainda dá conta de construir. Ainda não temos, não surgiu ainda. Então o pecado está há bilhões de anos atrás aí, no universo. E ninguém pensa nisso. Mas foi concentrado um grupo seleto aqui. Juntou Tampa com Balaia aqui. Aí vimos em estudos da Bíblia como Apocalipse 12, verso 12. Alegrai-vos aos céus que neles habitais, porque ficou livre de quem, né?
Satanás. Mas ai dos que habitam onde? Na terra Na terra e no mar. E na terra, nós vimos em Filipenses 2,10 e também em Apocalipse, que tem gente que habita onde? Debaixo da terra, intraterreno. E no mar, você já visitou alguém no mar? Eu nunca visitei. Então, você está entendendo, irmão? Não foi eu que escrevi, está dentro da Bíblia. Não adianta o caboclo grilar com isso, porque está no Espírito Sagrado. E se está lá, porque está revelado. Se está revelado, é para nós e os nossos filhos. Nós só temos que entender. Agora, ignorar isso é ignorância voluntária. Aí vai dar problema, porque a mente fecha. Não evolui, a mente fecha, o coração cristaliza e não consegue progredir. Então, Deus tem o seu povo, mas no meio do povo dele tem um grupo muito grande que ele fala que está a ponto de quê? Vomitar. Apocalipse 3. Aí nós temos um mundo antediluviano que foi vomitado, olha o que deu. Nós temos Sodoma e Gomorra que foi vomitado, olha o que deu. Um com água e o outro com fogo. Então, nós falamos de um mundo, falamos de uma civilização e agora vai ter um mundo de novo. A amostra grátis do fim do mundo foi Sodoma e Gomorra. E o que levou a crise do dilúvio, nós vimos aí agora. Violência e maldade sem medida, que não conseguia maquinar outra coisa no coração senão violência e maldade. Ainda tratando do dilúvio e olhando sobre essas potestades, olha o que em 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 22, está revelado para nós. É um assunto muito interessante, que está envolvendo as potestades no meio desse contexto todo. Mas tem várias coisas dentro dessa revelação ali, que é de suprema importância nós entendermos. Nós vamos ler primeiro, do verso 18 ao 20, depois do verso 21, depois do verso 22. Porque são 3 pontos distintos que nós precisamos destacar. O primeiro deles são os espíritos em prisões, que aí é comentado e usado inclusive no mundo religioso que acredita em espiritismo, para dizer que Cristo realmente, enquanto ele estava morto, o espírito dele foi lá mexer com as almas do dilúvio. Não tem nada a ver, vocês vão ver aí. Vamos lá então, do verso 18 ao verso 20 primeiro. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Olha aí, presta atenção. Aí está dizendo que Jesus, morto na realidade, mas vivificado no Espírito. No Espírito. E o Espírito é maiúsculo ou é minúsculo? É minúsculo. Prestou atenção? Porque o próprio Cristo é divino. Ou seja, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Ele tem vida em si mesmo. Nos dias do dilúvio, nós acabamos de ler um texto bíblico lá do Gênesis, que o povo estava preso em violência e pecado e maldade. Era só o que tinha na alma deles. Ou seja, a mente deles, a alma deles era só maldade. Só maldade. Então, o arcanjo Miguel, o Cristo, que já tinha, lá em Gênesis 3,15, está lembrado? Que a serpente morderia o calcanhar da mulher, né? Mas viria o filho da mulher. Lembra da mulher lá do Apocalipse 12? Que a serpente foi perseguir a mulher. Tal. Então, o Filho de Deus já tinha, quando decidiu fazer a terra, e está bem inspirado, é bem claro também, ele já tinha decidido entregar. Lá no Apocalipse 12, na batalha, pelo sangue do e pela palavra do testemunho, espírito de profecia, eles o venceram naquela batalha. Então, se há 4.000 anos antes de Cristo, ele já expulsou o diabo do céu nessa batalha, e sabe-se lá quantos foram executados, que morreram, que tombaram nessa batalha, com certeza a raça pura não morreu ninguém, mas desses rebeldes com certeza tiveram muitas baixas, e não é à toa que daqui e dali eles acham vestígios aí de ossadas aí com milhões de anos, e não sabe o que é, né? Achou por aí, mas deixa quieto, deixa essa sua, isso aí nós já trabalhamos muito com isso aí lá para trás, larga isso para lá. Então Cristo, nos dias do dilúvio,
ele trabalhou muito junto com o Espírito Santo. Então nós estamos falando de uma ocasião que a Bíblia em Pedro está revelando. Lá em Gênesis falou que o Espírito dele, que o Espírito com E maiúsculo, não ficaria ali para sempre. E aqui está dizendo que o próprio Filho de Deus também trabalhou com esses caras antediluvianos que estava preso. Então Cristo, o Filho de Deus, que não era conhecido como Cristo ainda, era Arcanjo Miguel, o Filho de Deus. Tanto ele quanto o Espírito Santo estavam trabalhando nesses corações presos pelo pecado dos dias do dilúvio, que Deus falou para Noé lá que duraria quanto tempo? 120 anos. A obra de Cristo e do Espírito Santo com esses antediluvianos. Porque só 8 almas conseguiu se salvar. Aí vocês viram quando que aconteceu isso aí? Falou no texto que vocês acabou de ler. Nos dias de Noé. Quando se preparava a arca. Então Jesus não foi lá depois que ele morreu lá no Calvário, mas foi com o sangue do Cordeiro garantido desde a oferta do Gênesis, onde o pai expulsou o casal para fora e Cristo estava lá no céu batalhando contra Miguel batalhando contra o dragão e os seus anjos, e o Espírito Santo aqui trabalhando no coração do casal para que ele saísse tranquilo e conseguisse levar uma descendência sensata há 4.000 anos antes de Cristo para frente, que deu nisso que nós estamos vendo aí, que é o dilúvio. Então, quando que aconteceu essa situação? Foi aquela mesma história, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, o sangue do Cordeiro, Jesus já tinha morrido quando ele expulsou Satanás do céu? Não. Mas aí no Apocalipse está dizendo que foi pelo sangue do Cordeiro, tá? Sim. Por que sangue do Cordeiro? Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Era cordeirinho só que estava morrendo por enquanto, mas é como se fosse o próprio sangue de Deus antecipado. Esse é o contexto da visão de Pedro. Agora olha o que está escrito no verso 21. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Vocês prestam atenção que a ressurreição de Cristo, esse sangue dele antecipado, que foi mencionado em Gênesis 3,15, foi mencionado em Apocalipse 12, entre o verso 7 e o verso 9, que é o sangue do Cordeiro antecipado, garantindo a palavra de Deus, que vale para trás e para frente a mesma coisa, que a vitória do Calvário deu sustentação para que ele fizesse toda a obra que ele fez no Antigo Testamento, inclusive a ressurreição de Moisés, relatada lá em Judas, verso 9, e lá em Lucas 9, ele vem na transfiguração lá no Tabor visitar Jesus, Moisés e Elias. Elias foi vivo no carro de fogo, Jesus não tinha morrido no Calvário, foi 1000 anos antes de Cristo, Moisés 1500 anos antes de Cristo foi morto e ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Mas foi o que? O sangue do Cordeiro que deu poder para ele fazer tudo isso. Então lá no Calvário, ele ia morrer a morte eterna. Apocalipse 1,5, primogênito dos mortos. Então é muito sério isso. Aí olha o verso 22 para você ver que ele fecha o contexto, que no verso 21 ele comenta que a arca toda foi batizada, porque o batismo é sinal de nova vida. O batismo indica nova vida, novo nascimento. E de fato foi o que aconteceu com a arca toda. Toda aquela bicharada e aqueles 4 casais recomeçou de novo. É o que Pedro está explicando aí no verso 21. Graças ao poder do Calvário antecipado pelo sacrifício que acontecia já na descendência de Adão. O primeiro feito pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, lá no jardim, que tirou as vestes daquele cordeiro para vestir o casal, e todos que foram feitos até no dilúvio. Aí garantiu o quê? Antecipadamente, a vitória do Calvário garantiu a nova vida, a nova oportunidade de todos os tripulantes da arca e todos os passageiros, a bicharada toda. Aí o verso 22 arremata de maneira gloriosa isso tudo. Olha o que está escrito aí. Que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Aí, irmãos, aí agora diz que ele foi com a vitória dele da ressurreição, mostrou o que ele já tinha feito no passado. É isso que o texto bíblico está apresentando.
Está mostrando que desde o dilúvio, ele já, de forma antecipada, ele usou o poder do Calvário, de forma antecipada, como sangue de cordeiro. Tanto lá na batalha do céu, que ele expulsou as hostes de seres caídos de lá, quanto no dilúvio, os espíritos em prisão, que ele conseguiu libertar 8 pessoas, 4 casais. Ele conseguiu libertar. Vocês acham que Noé não tinha problema? Os filhos de Deus casaram com filhas dos homens. Irmãos, descendentes de Caim, que não queria saber de Deus, só das trevas, casaram com os filhos de Deus. Eles escolheram. E isso gerou uma descendência de confusão. Cadê os netos e bisnetos de Noé? Sem Cão e Jafé. Nós estamos falando de cara que quando entrou na arca já tinha 100 anos. Vocês querem me falar que um cara de 100 anos não tinha nenhum filho? Presta atenção, irmão. Nós estamos falando de bilhões de pessoas, talvez muito mais gente, seguramente muito mais gente do que tem no planeta hoje. Tinha naqueles dias. E foi tudo, ó, extirpado. Hoje, no fim do mundo que nós temos, vai morrer o mesmo tanto de gente quando chegar esse momento. Mas já está chegando. E essas potestades que Cristo, quando chegou lá no céu, ele sujeitou tudo, ficou de forma, tanto as potestades da luz, já respeita essa hierarquia, como as demais, a das trevas. Nós vamos ver aqui outros textos bíblicos que falam que ele despojou as potestades das trevas. Os principados e potestades das trevas foram despojados por ele. Vamos lá, Colossenses 2,15. Aí está dizendo que com a vitória do Calvário, ele despojou os principados e potestades. Despojou, destituiu. E tendo despojado os principados e potestados, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Está vendo? O Calvário despojou. Ou seja, humilhou, subjugou. Ou seja, mostrou que o poder das luzes é que comanda tudo. É que está acima de tudo. E quem não respeitar, vai ser exterminado. Então eles não brincam. Por isso que Paulo, quando entra lá em Efésios capítulo 6, verso 12, em diante, e comenta sobre as potestades da maldade em lugares celestiais, que o nosso planeta está em lugar celestial. Está no universo. Todo o universo é região celeste. Então quando Jesus reclamou que desde os dias de João o reino de Deus estava sendo atacado com violência, nós estamos falando do Filho de Deus que ia morrer ali no Calvário. E quem que era o precursor disso? João Batista. E o que aconteceu com João Batista? Cortaram a cabeça dele, puseram na bandeja. Porque ele chamou o pecado pelo nome na rua, diante da autoridade. Ele não mandou recado, não. Ele falou na cara de Herodes. E de Herodias e de todo mundo. Não deixou dúvida para ninguém, não. Nós vamos olhar 2 textos bíblicos agora de potestades relacionadas com a luz, para vocês verem da hierarquia celeste. Colossenses 1,16, Valquíria, lê para ver o que está lá. Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e visíveis e invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades. Viu o que está escrito aí? Sabe, irmãos? Em Cristo foi criado. Ele mesmo é que criou todos os principados e potestades do universo. Só que quando teve essa batalha no céu, foi contaminado. Teve uns que se perderam. E foram reformadas outras, que o príncipe das trevas criou. O que está escrito em Efésios 3,10? Observe lá. Um texto que está atribuindo também as principados e potestades da luz. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Pessoal, está claramente mostrando que está falando de potestades que aceitam a sabedoria divina, que aceitam a graça de Deus. Então, irmãos, quando nós vamos lá para Filipenses 2,10, aquele texto conhecido que fala: ao nome de Jesus, dobre os joelhos, todos os que habitam em cima da terra, debaixo da terra, e lá Apocalipse 12,12, no fundo do mar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra.
Então, debaixo da terra que a gente sabe é só defunto que tem, né? É errado. Mas pela Bíblia está errado isso aí. É uma teoria completamente errada. Tem gente que mora lá. E é conhecido na ufologia como intraterrenos. E lá em Apocalipse 12:12 está falando de seres que habitam no fundo do mar. Ai dos que habitam na terra, tanto em cima, né, quanto embaixo, quanto aqueles que habitam no fundo do mar. Então, não foi eu que escrevi, está aí dentro da Bíblia. Então, esse é um assunto muito forte. E aí, nesses seres todos, não importa se são do estilo Nefilins, lá da época anterior ao dilúvio, ou várias outras classificações que existam, são seres que têm tecnologia muito à frente do nosso tempo, cultura à frente do nosso tempo, sabedoria à frente do nosso tempo, mas todos estão subjugados à autoridade divina, à autoridade do céu. Mesmo os seres das trevas, eles só atuam aonde eles são permitidos de atuar. Um exemplo disso nós temos no caso de Jó, né? Que Deus é que permitiu. Falou, vai, mas não faz isso. Não bem pode. Lembrado, Arilson, muito bem lembrado. A experiência de Jó é uma referência bíblica autêntica sobre isso. O próprio Satanás, que é o príncipe das trevas, esse indivíduo só agia de acordo com a limitação da permissão divina. Mas nós vimos que eles têm a permissão de ação por tempo determinado, porque Deus vai passar a régua nessa história, mas Deus o tempo todo esteve com quem? Com Jó. E Jó foi vitorioso. Por isso que ele recebeu em dobro tudo depois. E nós todos hoje podemos enfrentar situações semelhantes às de Jó, sem saber, como Jó também não sabia. Ele foi entender tudo depois. Mas antes, não tinha a menor noção. E ele não abriu mão da sua fé em momento algum. Por isso que a nossa fé também tem que ser da mesma forma. Na aula que vem, nós estaremos mergulhando na segunda parte desse tema sobre o sinal da besta, principados e potestades. E veremos, dentro desse contexto da profecia, como que se encaixa esses vírus que surgiram aí, os últimos recentes, né? Que surgiram lá da China e afetaram o mundo, sendo, na realidade, lançamentos dessas potestades que nós estamos aí falando agora, agindo no planeta Terra, para, de certa forma, cometer violência contra o povo de Deus. Não importa se vai derrubar muitos, milhares dos que não são povo de Deus, mas o foco principal é fazer as igrejas fecharem, as pessoas não quererem cumprimentar mais, as pessoas não ir para a academia fazer ginástica, muitos governos estão fechando, tudo por causa do terrorismo proposto por um vírus lançado pelas potestades da maldade. Na aula que vem nós estaremos aprofundando e ampliando esse contexto na ótica bíblica, de uma maneira muito profunda e muito atual. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e encerrar com a oração? Santo Deus, muito obrigado pela tua orientação através da tua palavra. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Capacita-nos não só a compreender, Senhor, mas ter condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam, cumprindo assim com a missão que tu tens confiado a nós como indivíduos e como igreja. Amém, Senhor. É o que te suplicamos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.